Estamos de volta com o nosso Nova Friburgo de A a Z e a gente já viu que é um tema, vamos dizer assim, importante, fundamental e necessário para o nosso desenvolvimento. Como o nosso programa visa futurar Nova Friburgo, a gente tem que, vamos dizer assim, especificamente colocar isso em primeiro lugar. Então, o Wilson falava aqui muito bem de todos os esforços que já foram feitos, tudo que nós já temos em termos de levantamento, quantas vezes a sociedade, uma ou duas vezes ou três, já participou de toda essa discussão. E a gente vê que o governante, vamos dizer, o homem da caneta entra para o governo sem ter isso implementado, e ele também não tem tempo, às vezes, assoberbado de problemas, de fazer com que isso aconteça, e vão passando mais 4 anos e a coisa fica pendente. O Wilson falou no nosso primeiro programa da importância da criação do Instituto de Desenvolvimento de Nova Friburgo. Seria, Wilson, eu faço a pergunta, fundamental hoje que isso já estivesse funcionando para poder, na verdade, ser uma função paralela e que pudesse, daqui a pouco, agregar valor ao governo municipal, né? Seria fundamental. Na minha avaliação, é fundamental que a gente tenha um Instituto de Planejamento, que é um instituto técnico. O presidente desse instituto é nomeado pelo prefeito, tem um grupo desse instituto, tem um conselho desse instituto, que tem pessoas que são indicadas pelo executivo, mas também pela população, é criado por lei, os técnicos são alguns municípios já têm isso, né? Os grandes parece que já têm. Tem, Né? O Rio de Janeiro no tem. Rio tem o Pereira Pass. Tem o Pereira Pass, né? O Curitiba tem o Instituto de Planejamento de Curitiba, Planejamento Urbano, Belo Horizonte tem, São Paulo tem. O que acontece é o seguinte, é que sem esse instituto vai aglomerar pessoas com conhecimento para que se possa colocar para o executivo o diagnóstico do que acontece na cidade. Normalmente o executivo não sabe. Não sei que você pegue um iluminado que venha a ser prefeito. O que a gente vê hoje é que os governantes a nível municipal, estadual e federal, eles vêm sem nenhum projeto, porque não tem conhecimento de nada. E aí só joga dinheiro fora. Tá? E às vezes aplica o dinheiro até com boa fé, com honestidade, que é obrigação, mas aplica errado. E às vezes até repete erros. Por repete, não ter um planejamento, fica tentando consertar aquilo que está errado. Não tem, e às vezes perde tempo e não conserta. Não tem continuidade nos projetos, param-se. Bom, o estudo de planejamento é fundamental, tá? Porque ele tende a estudar. Por que eu acho que os governantes não fazem? Porque talvez eles pensem que o Instituto tire poder. Porque quando eu falo para você assim, você tem uma doença, e aí você sabe que se você não se tratar, aquilo pode te trazer um risco maior, né? E quando eu digo assim, a cidade tem uma doença, mas o político, às vezes, que não tem conhecimento, ele quer fazer outra coisa. Então, por isso que nós estamos deixando há 30 anos sem ter coragem política de implementar esse instituto. Está lá dentro da Câmara, engavetado, tem lei, tem propostas e não está. Esse instituto, então, teria vários departamentos, né? Teria vamos supor, hoje, a nossa ideia... Só para o pessoal saber o que seria isso. Quando a gente pensou isso, nós criamos na Prefeitura de Friburgo uma gerência de geomática. O que é geomática? Geomática é a geografia, a junção de geografia e informática. Então, nós pegamos geógrafos, nós temos brilhantes geólogos na prefeitura, tá? O Pedro Riggs é o principal deles, mas tem outros, uma garotada que se formou agora, fez até pós-graduação já, doutorado. Nós temos geógrafos, esse grupo de geógrafos que estudam a demografia, a questão da geografia econômica, a questão ambiental, esse grupo iria inteiramente para dentro, com outros profissionais, estatísticos, tá? Antropólogos, sociólogos, tá? Pessoal da educação. Não dá para você fazer planejamento urbano em que você vai mexer com a vida de todo mundo, achando que só o arquiteto, só o engenheiro que vai opinar. Então, até uma boa notícia que você está falando. Se a gente quisesse hoje, o prefeito, isso é uma determinação do prefeito, a criação desse instituto, ou é da Câmara?
Não, é do prefeito, é do executivo. Então, a Câmara poderia até, já que que nenhum prefeito até agora tomou essa coragem, né? Apesar de que no governo anterior a gente mandou para lá e ficou. A planta poderia, mas aí é autorizativa, não é obrigatória. Mas eu digo o seguinte, se ele quiser, vamos pensar num intuito assim de dar realmente uma abertura fundamental, agora que nós estamos até comemorando os 200 anos, uma das comemorações poderia ser a criação desse instituto, que seria um marco de desenvolvimento. O Instituto de Planejamento Urbano de Nova Friburgo. Então, se ele quiser fazer isso, nós já temos capacidade de gerenciar isso. Não tem. Não, isso você está falando, é só para a população saber. Não, vai criar, ainda vai ter que discutir. Nós já temos todo um trabalho feito. Que pode ser trazido aí para dentro. Profissionais competentes. E vamos agregar valor à sociedade organizada, que a gente discute aqui, que ela deve participar. Então, seria um local de desenvolvimento que as pessoas pudessem ali planejar o nosso futuro. Não é? Nós podemos fazer parceria desse Instituto Futuro com as universidades, né, que estão aqui na cidade, instaladas, com o FRJ, que não está aqui, mas tem um grande setor lá de urbanismo. Nós poderíamos avançar. Você fala que até pelo Brasil todo, você sabe que tem muitos lugares que pode também auxiliar nisso. Né? Pode. Então, veja bem, a nossa saída, quer dizer, o nosso avanço olhando para frente é através do Instituto. Senão nós vamos continuar errando através de pessoas que têm talvez alguma capacidade, tá certo? Mas que não vão se eternizar e não vão ter o elo de ligação, de continuidade de um projeto para outro. Quem pode ajudar a minimizar os problemas que a gente tem por falta de continuidade dos projetos é o Instituto. Porque ele vai mostrar para o governante, isso aqui começou, tem que continuar por isso. Então, quando a Câmara fala, por exemplo, lei orgânica, saiu de novo às ruas para fazer sessões específicas, eu estou falando isso como cidadão, porque eu estive presente lá quando foi na nossa região, para colocar algumas reivindicações, depois estive na revisão do plano também, coloquei as reivindicações, aí fica uma coisa meio repetitiva, que aí a Câmara faz uma reunião para ouvir as reivindicações. Quer dizer, então, eu fico pensando o seguinte, tudo bem, é um direito que tem de fazer as reuniões dele. Mas qual é a interação que existe? Se tem lá todo um processo a ser resolvido, a ser aprovado para poder melhorar, essa volta à população para se falar, vamos dizer assim, se eu copiar e colar, é a mesma coisa que eu falei um ano atrás. Quer dizer, por que isso? Isso cria uma situação, às vezes, que não funciona a coisa. Por que se você copiar e colar vai estar igual? Porque não foi feito nada. Exatamente. Entendeu? Na verdade, o que a gente... Foi feito um plano diretor, uma proposta, e dentro do plano diretor tinha uma proposta de avançar na sequência para o plano de bairro. Claro. O plano de bairro, essas 40 audiências públicas que aconteceram na elaboração do plano diretor, que traz a população para participar, no plano de bairro elas vão descer no detalhe. Tá? Então aí você vai descer no detalhe do bairro, do mini bairro, da rua. Tá? E aí você começa a entender o que a população está te dizendo e qual a decisão que você tem que tomar. Mas você tem que tomar a decisão. Tá? Você não pode ficar só no fala-fala. Vamos fazer isso para Nova Friburgo e às vezes tem aquele bairro, por exemplo, aquilo já tem, aquilo não é necessário outra coisa. Então o que você falou, tem que entrar na base dessa, eu digo até bairro, mas quase cidade dentro da outra. Então você tem. Imagina a responsabilidade que você tem hoje no desenvolvimento do Conselheiro Paulino, né, de Olaria. Né? O que a gente. Eu vou falar, Conselheiro Paulino. Conselheiro Paulino, o que a gente precisa levar para Conselheiro Paulino? Mas eu fazer exemplificando um pouco. Né? Olaria, a mesma coisa. Claro. Para a gente trazer, diminuir, encurtar as distâncias. Tá? O mundo está saindo da carro-dependência. Tá? E nós vamos sair também. Embora a gente não acredite, né? A gente que é viciado no carro, mas nós vamos ter que sair. A carro não tem mais concepção e cabimento. A gente só pensa em via pública para carro. A calçada é uma via pública.
Então, Claro, você claro. pega as ruas aí transversais, você tem carro de um lado, carro do outro e carro em fila dupla. O que significa? Que você pode aumentar as calçadas aí para dentro e vai sumir com os carros, vai deixar espaço especial para garagem, para tudo. E nessa via, o principal será o transporte coletivo de qualidade, tá certo? Para quem não tiver capacidade de ir de bicicleta ou a pé, porque é muito longe, ele vai usar o transporte público de qualidade. E aí É a isso gente tem até, só aproveitando o que você falou, só para a gente especificar mais, tem aquele projeto de você ter também transporte em áreas que possam fazer a ligação interbairro. Eventualmente você não precisa passar no centro da cidade para resolver o problema do bairro. Você pode incrementar a economia do bairro, as pessoas podem ser, por exemplo, de Conselheiro a Ouro Preto, você pode retornar dali, porque ali tem uma imensa gama de pessoas que circulam naquela região. Olaria Cone Cascatinha é a mesma coisa. O que é o projeto? É qualificar essa região. Trazer para essa região tudo, por exemplo, que nós temos no centro. Como fazer isso? Tem que ter mecanismo de financiamento. Não pode ser com o investimento da prefeitura. O investimento nosso é quase zero. Vê no orçamento desse ano o que é de investimento. Se passar isso foi falado 5%, até para a se Lisboa no outro programa. Hoje as prefeituras não têm mais dinheiro para fazer fazer obras públicas, nada disso. Então, a nossa, Friburgo, que é a melhor da região aqui, do nosso município vizinho, nós dependemos de 85% do dinheiro que vem de fora. Tá? 80%, 85%. As cidades nossas irmãs aqui é 95%. Ou seja, da onde que nós vamos trazer mecanismo de financiamento para que a gente possa investir melhor para a cidade? Aí tem que ter inteligência de interação entre o privado e o público. Exatamente. Isso tem que vir através de quê? De mecanismos que o plano diretor traz. Um deles é a outorga onerosa, outorga onerosa, que é uma moeda, a outorga onerosa e a transferência do direito de construir, que são ferramentas que estão dentro do novo direito urbanístico, trazido pelo Estatuto da Cidade, eles possibilitaram a criação de uma moeda nossa chamada Certificado de Adicional Potencial Construtivo. É uma moeda. Agora o Bitcoin do desenvolvimento. É uma moeda que precisa de economista urbano, para entender isso, porque os nossos executivos das cidades médias e pequenas não sabem o que é isso. E aí, o Instituto de Planejamento vai trazer isso. Isso já está mudando também. A outorga onerosa está em muita discussão. Eu fui muito criticado quando eu propus aqui o coeficiente 1 para toda a nossa cidade, tá? Coeficiente de aproveitamento 1, e daí para cima a outorga onerosa. Por quê? Porque é tremendamente injusto você ter no centro, que é o lugar melhor, você tem um coeficiente 3,5, e aqui em Conselheiro Lourenço tem 1,4. Por que aqui você tem menos? É injusto. É um para todo mundo. Então é o seguinte, é uma discussão que tem que vir à tona, melhorar como calcular essa outorga para não ficar cara, porque ela é a ferramenta para financiar, para autofinanciar, junto com o poder público, mas hoje já tem novos mecanismos que estão sendo chamados de mecanismos urbanísticos inovadores para financiar essa parceria, vamos dizer, público-privada, tá? Onde você induz a economia para melhorar a cidade, compactando a cidade, para diminuir distância. As pessoas podem trabalhar isso é perto. Fundamental, mas a gente está com o tempo já para o outro intervalo. Vamos tentar no último bloco fazer um resumo disso, embora que o Wilson sabe que a gente vai precisar muito dele aqui, porque a gente queria mostrar isso detalhadamente. Hoje, a mensagem que a gente pode colocar hoje, depois do comercial você vai ouvir isso mais especificamente, é saber onde é que nós temos que quebrar o lampião nesse momento, né? Então, nós estamos assim, todo mundo parado, se juntando na praça, vendo como é que está a situação, mas uma hora nós vamos quebrar o lampião de novo, né? A gente chama o intervalo e vamos futurar junto?